Fala galera, mais um treino no Zwift, mas agora eu quero falar de uma plataforma que foi lançada há alguns meses, o TrainPix Virtual, uma plataforma de treinamento semelhante ao Zwift, mas será que ela vai ser capaz de derrubar o gigante dos treinos indoor? Vamos falar os detalhes que tornam esse novo aplicativo um grande, sério candidato a ameaçar o Zwift no mundo do treinamento virtual. Além disso, eu vou falar algumas funcionalidades exclusivas que podem mudar a forma como você vai estar treinando indoor. Pronto, agora arrumado, de banho tomado, vamos falar um pouquinho sobre o TrainPix Virtual. No universo das plataformas de treino virtual, o Zwift, sem dúvida alguma, é o líder e não tem discussão quanto a isso, e já faz muitos anos. Porém, recentemente, acho que uns 2 meses atrás, a plataforma Indy foi rebatizada como TrainPix Virtual e integrando a ferramenta do sistema TrainPix. Se você chegou agora aqui no canal ou no esporte, aí, ciclismo, triatlo, talvez não conheça o TrainPix, trata-se de um aplicativo que fornece ferramentas avançadas de treinamento, análise, tanto para os atletas de esporte como corrida, ciclismo, triatlo e de resistência em geral, assim como para os seus treinadores. É uma plataforma que eu confio e é usada por milhares de treinadores assim como eu e milhões de outros atletas no mundo todo. E essa base estabelecida pode tornar o TrainPix Virtual uma concorrente de peso no mundo do ciclismo virtual. Eu não vou entrar em detalhes sobre como é o funcionamento do TrainPix, mas caso você queira saber mais, eu estou deixando aqui no card, aqui por cima, e aqui embaixo na descrição, os links dos vídeos que eu já falei tudo sobre o TrainPix aqui nesse canal. Tanto o Zwift quanto o TrainPix Virtual possuem uma ambientação de jogo para os atletas, mas ainda assim elas têm abordagens bem distintas. O Zwift foca mais nos aspectos de jogo, game, como recursos como subir de nível, colecionar itens virtuais e usar power-ups para ganhar vantagem sobre os adversários em algumas competições. Já o TrainPix Virtual adota uma abordagem mais realista e focada no desempenho exclusivamente. O mundo virtual é mais discreto e a jogabilidade tem elementos que influenciam a dinâmica da pedalada, como as direções de vento, que podem estar impactando aí na tua estratégia de treino. A impressão que eu tive e de alguns dos meus atletas enquanto estavam testando é que o foco não são os super gráficos coloridos e chamativos, mas o desempenho do atleta e seu comportamento ali na pista. Mas a gente não pode desconsiderar que o TrainPix Virtual ainda está na versão que parece ser a beta e ainda é gratuito para o uso. Eu tenho certeza que se você usava o Zwift lá em 2014 como eu, vai lembrar o deserto gráfico que era o Atopia, um verdadeiro nada. O TrainPix Virtual, não diferente do Zwift, está disponível em várias plataformas como Windows, Mac, iOS e Android. Eu fiz o download e testei brevemente aqui no computador, no iPhone e no Apple TV e funcionou muito bem. O Apple TV é uma ótima opção para quem quer uma solução simples e pequena e relativamente acessível, ideal para treinar na tela da tua sala grandona sem ocupar muito espaço. Um dos meus atletas mencionaram uma sensação maior de estabilidade e controle da potência do rolo utilizando o modo ERG. Eu não sei exatamente o que foi observado por ele e vou pedir para vocês testarem aí na casa de vocês também e deixar aqui embaixo o relato de vocês nos comentários. Eu vou também deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês poderem estar fazendo o download direto do site do TrainPix e deixar as impressões e fazer o teste aí até março, que vai estar gratuito o uso do TrainPix Virtual. Aqui vem o que eu acho que vai ser talvez a jogada de mestre do TrainPix e talvez o ponto forte deles, o preço. O Zwift vem aumentando de forma significativa ano após ano e sua assinatura agora custa $19,99 por mês, dólares, ou $199 por ano no plano anual. Algum tempo atrás existia uma vantagem para quem utilizava assinatura pelo iTunes, mas isso não existe mais. Hoje o valor mais ou menos aí está em torno de R$99. Por outro lado, o TrainPix Virtual é gratuito até março desse ano, 2025. Após essa data, continuará gratuito apenas para quem é assinante do TrainPix Premium, que custa R$19,95 por mês ou $124,99 por ano. Mas sempre rola um cupom, um desconto de 20% ao ano, se você fizer o plano completo. Se você treina com algum treinador, ele tem como conseguir um desconto, coisas do tipo.
Embora os custos mensais sejam bem semelhantes, o TrainingPeaks Premium oferece muito mais do que apenas a plataforma de ciclismo virtual, incluindo acesso a uma infinidade de ferramentas para tu estar controlando e analisando o seu desempenho nas provas e treinos, assim como também está programando todo o teu calendário anual e fazendo projeção para adiante. E isso é uma parte dos benefícios que eu enxergo nessa ferramenta, que é sempre muito útil tanto para você quanto para o teu treinador. Ambas as plataformas permitem que você sincronize os treinos planejados dos aplicativos, como o próprio TrainingPeaks, garantindo que o treino seja focado e mais motivador. Essa funcionalidade é essencial para os atletas que seguem um plano de treinamento estruturado, como os que eu entrego para os meus atletas, e faço o planejamento de forma que o treino ele possa ser usado tanto no treino que você faz na rua, quanto que você faz indoor, tanto os que são feitos no Zwift, quanto os que você for fazer no TrainingPeaks virtual. Isso tanto para o ciclismo quanto para a corrida, caso você use o Zwift para corrida. Agora vamos falar dos prós e contras de cada plataforma. Os prós do Zwift: uma grande base de usuários e uma comunidade ativa, chega a ter 20 mil pessoas ao mesmo tempo, ambiente envolvente com gráfico estilo arcade, ampla variedade de rotas e eventos sociais, competições, é uma experiência divertida, claro, possui modalidade de corrida de rua também. Agora os contras: estilo visual menos realista, para algumas pessoas isso chega a ser cansativo, a gamificação gera distração e o custo alto, que está se tornando inviável para a gente aqui no Brasil. Agora vamos falar dos prós do TrainingPeaks virtual: experiência mais realista, com dinâmicas ciclísticas mais autênticas e verdadeiras, integração perfeita com os planos de análise do TrainingPeaks, não diferente do Zwift, recursos como vácuo e vento mais realistas e que simulam condições mais próximas do real, e os contras seriam uma comunidade ainda muito pequena, pouca gente usando, menor engajamento devido à falta da gamificação, aquela coisa que estimula você a ter sempre ganhando ponto, a plataforma em desenvolvimento com menos rotas e funcionalidades, é muito embrionário, e não possui ainda a modalidade de corrida de rua. Então, se você costuma correr na esteira, como eu, o Zwift talvez seja a melhor opção. Agora o futuro. O futuro do TrainingPeaks virtual ainda está muito no começo, mas tem um grande potencial, é evidente, pois possui uma empresa muito grande por trás, com vasto conhecimento sobre ciclismo, corrida, triatlo, esporte de resistência. Eu tenho certeza que com melhorias constantes aí, a plataforma pode expandir sua funcionalidade. Eu torço muito que passe logo a ter corrida, pois só isso que vai fazer eu cancelar a assinatura do Zwift e passar a usar o TrainingPeaks virtual. Então, me fala o que você achou, experimentou o TrainingPeaks. Se você não experimentou, tem um link aqui embaixo para você poder estar testando. Me fala as comparações de outras plataformas que você já testou, deixa aqui a sua opinião nos comentários e não se esqueça de conferir outros vídeos aqui do canal, inclusive esse treino que acabei de fazer e que estou deixando aqui para você dar uma conferida nesse treino de corrida que eu fiz no Zwift. Até o próximo vídeo, um forte abraço e valeu!